Ok, então aqui agora a gente vai fazer o exemplo de while loops. E antes de começar, vou mostrar para vocês aqui o exemplo que a gente viu do for loop, imprimindo na tela os números de 0 a 10, apenas números pares. Ctrl F5, a gente tem esse resultado. Nós vamos fazer esse mesmo código, só que usando o while. Vamos comentar esse código aqui com Ctrl KC. E vamos aqui agora criar nossa variável de controle. Enquanto o i for menor ou igual a 10, se o i tiver o resto da divisão igual a 0, eu quero imprimir o valor de i na tela. Após isso, eu vou incrementar 1 e vou fazer isso enquanto o i for menor do que 10. Ctrl F5 e temos aqui o mesmo resultado. É melhor usar o for quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente quer executar o bloco de código. Não tem muita regra para escolher quando for usar uma coisa ou outra, mas quando a gente não sabe quantas vezes vamos executar o bloco de instruções, é melhor usar o while. E a gente vai ver isso aqui agora. Vamos apagar esses códigos aqui. O while, enquanto for verdade, enquanto for verdadeiro, write your name. Se eu executar essa instrução aqui, o programa Ctrl F5 ele vai ficar me pedindo write your name aqui infinitamente. Então a gente precisa dar uma instrução para ele parar. Como que nós vamos fazer isso? Então, a primeira coisa, vamos orientar aqui o usuário. Por exemplo, write your name or type enter to escape. Então agora a gente tem que criar uma lógica para que isso funcione. Se ele escreveu o nome dele, a gente precisa guardar isso em uma variável. Vamos colocar aqui console readline. Ele espera, esse console readline, ele espera uma string. Então, nós precisamos guardar isso dentro de uma variável do tipo string e vamos chamar ela de input. Uma vez que ele guardou, a gente vai verificar se ela estiver vazia, ou seja, se for string.is null or white space, esse é um método nativo do C#. Então, se não tiver nada dentro dessa variável, o que a gente quer que o programa faça? A gente quer que o programa pare. Então, nós vamos usar o break para sair do loop. Mas se tiver alguma coisa dentro da variável, a gente quer escrever isso na tela. Então, vamos colocar aqui console writeLine, a própria variável. Vamos só fazer uma alteração aqui. Vamos tirar esse line, em vez de pedir para o usuário escrever e dar uma quebra de linha, vamos pedir para ele escrever na mesma linha, logo em frente a isso aqui, logo após isso. Vai ficar com o cursor piscando aqui na frente, em vez de dar uma quebra de linha. Vamos executar para ver como é que ficou. Então está aqui pedindo para escrever o nome, sem quebrar a linha, bem na frente aqui do cursor. Type, write your name or type enter to escape. Álvaro, José, Maria, João. E se de repente o usuário quer sair, a hora que ele quiser, só ele dá um enter e encerrou. Saiu do loop. Ou seja, dessa forma aqui, sem saber quantas vezes vai ser executado o bloco de instruções, a gente conseguiu fazer uma lógica. E a gente pode inclusive inverter essa lógica. Por exemplo, se eu coloco aqui, se eu negar essa cláusula,
Então, em vez de estar representando que não tem nada aqui, agora está representando que quando tiver algo aqui, eu quero escrever o nome. Então, eu vou subir com essa instrução para cá. Segurando o Alt e apertando a setinha para cima, eu fiz isso. E como eu inverti a lógica, agora eu tenho que trazer o break para cá. Para o programa chegar aqui e jogar na tela o nome, uma vez que existe algo dentro dessa variável, para que ele continue voltando e pedindo de novo, eu preciso fazer o quê? Usar o continue, para que ele volte para o while e peça novamente. Vamos ver como é que vai ficar? Tem que dar o mesmo resultado. A gente só inverteu ali a lógica. Então, type your name, Álvaro. Ele pede de novo enquanto a gente estiver digitando qualquer coisa aqui. E para sair, o usuário dá um Enter. Não existe regra, igual eu falei agora há pouco. Basta você escolher a maneira com que o código fique mais legível e mais entendível, né, para você adotar o tipo de loop que você quer usar.